Salve Maria Imaculada, caríssimos irmãos e irmãs. Eu quero com este vídeo iniciar uma série aqui no YouTube sobre o apostolado dos leigos. Nós sabemos que, principalmente após o Concílio Vaticano II, a Igreja deu uma grande abertura para nós leigos exercermos o nosso apostolado na Igreja. E eu gostaria de falar sobre ele. Por quê? Porque esse apostolado é muitas vezes mal entendido. E o primeiro vídeo de hoje é sobre é, essa questão de viver da providência que muitas vezes é mal entendido. E eu tenho visto muitos irmãos aí, missionários leigos, vivendo de maneira um pouco equivocada, né? Com uma grande confusão. Eu gostaria de trazer um pouquinho de luz às trevas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fui inspirado, digamos assim, eu me motivei a fazer essa série depois de um evento trágico. Eu quero primeiramente aqui já pedir a maturidade de vocês que estão assistindo, de compreender o que eu estou falando, que eu não estou falando da pessoa deste evento trágico que eu sequer conhecia. Mas vamos lá. Um jovem rapaz, missionário leigo, ia para muitos lugares, pregava o evangelho, ele acabou vindo a cometer um atentado contra a sua própria vida. Não é? Ele sofria de depressão, fazia ali o tratamento, e infelizmente ele veio a cometer este ato. Não quero falar nada desse teatro, nada da vida dele, porque eu sequer o conhecia. Porém, muitas pessoas foram comentar sobre a vida deste rapaz, escreveram textos, vídeos, e aí eu ia lendo os comentários também, e algo me perturbou e me deixou muito preocupado para poder fazer esse vídeo aqui e os outros dessa série sobre o apostolado dos leigos. Que era muita gente dizendo que era leigo, missionário, que sofria de depressão e que era uma luta poder viver da providência e ninguém dava valor, ninguém... Teve gente que dizia que a gente está aqui na luta evangelizando e sequer temos plano de saúde. Enfim, muita gente dizendo que está com depressão, está sofrendo, está com dificuldade financeira, talvez família vivendo em situação de dificuldade mesmo, em nome de se viver da providência para pregar o evangelho. E eu acho que aí tem um grande problema mesmo pastoral que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gostaria de trazer um pouquinho de luz às trevas. Se assim Deus quiser me usar. Mas vamos lá. O que seria para quem está aí? O que é isso de viver da providência? Então vamos lá, gente. Viver da providência é quando, nesse contexto aqui, é quando você decide pregar o evangelho, viver só da pregação. Então você vai fazendo missões e pregando, você se dedica à evangelização e não tem um trabalho fixo. Então você vai viver da providência do que as pessoas te derem ali na missão, como uma ajuda de custo, como uma ajuda ministerial, como muitos falam. Né? É como que é o religioso mesmo. Né? O religioso vive assim da providência. Né? Então tá lá o convento lá, franciscano, tá lá o Frei Gilson no Carmelitas Mensageiro do Espírito Santo. São comunidades que vivem da providência. As pessoas vão fazendo as doações e eles vão vivendo assim, da pobreza. Por isso que eles têm têm voto de pobreza. Agora o leigo ele é um pouquinho diferente, né? Porque o leigo ele tem, por essência, uma missão diferente. Embora nós possamos pregar, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai querer viver da providência. Durante um tempo eu vivi da providência nesse contexto, dedicado à evangelização aqui pela internet, também missões, preguei em alguns estados do nosso Brasil. E eu vivi da providência. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o tempo que eu vivi da providência eu era solteiro. Então, quando se é casado, se tem obrigações diferentes, não é? E eu vivia ali da providência, eu rezava, alguns padres até aconselhavam, e Deus ia me direcionando para viver naquele momento.
Até que chegou um dado momento que Deus me direcionou para fazer faculdade de pedagogia, para ser professor, para ir para o mundo. Então a gente tem que entender que esse negócio de viver da providência, às vezes é algo temporário que Deus quer para a nossa vida. Não é algo eterno para nós. Como é que eu sei, Anderson, que viver da providência para mim é algo que era lá do passado, que cessou, que eu tenho que mudar? Quando a providência não acontece mais. O povo de Deus estava caminhando no deserto. Deus mandava maná, mandava lá as cordonizes. Deus proveu tudo. Mas quando eles chegaram na Terra Prometida, eles tiveram que plantar. Você está entendendo? Durante um processo, no meu caso, o viver da providência, Deus usou essa situação para me proteger. Porque era uma pessoa extremamente ingênua, que no meio acadêmico iria me corromper. Que no meio do trabalho, cheio de gente muitas vezes impuras no sentido de promíscuas, eu iria me corromper. Então, esse tempo em que Deus me levou a trabalhar na evangelização, Deus proveu tudo. Tudo, 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 tudo. Tem até um testemunho uma vez. Minha mãe, assim, que eu nem gosto muito de dar. Minha mãe criava galinha, né? Cara, eu já tava meio enjoado, assim, que era ovo caipira. Olha só, né? Enjoado de ovo caipira. Que saudade do ovo caipira. Mas era ovo caipira, era galinha caipira, eu queria comer a carne vermelha, né? Da providência. E eu lembro que um dia eu falei pra Nossa Senhora assim, Nossa Senhora, eu queria tanto a carne, né? Que eu tô enjoado de galinha. Na mesma hora eu fiquei, meu Deus, que oração soberba, né? Que eu fiz. Gente, uma semana, um tio meu chegou lá com um monte de saco de carne que ele comprou. Que é comerciante, ele tinha recebido uma dívida lá com um cartão pra passar no supermercado. Ele comprou um monte de coisa, disse que ele lembrou da gente e levou lá pra casa. Deus providenciou tudo. Ah, vou fazer a faculdade. Eu não tinha emprego para fazer a faculdade. Aí apareceu uma situação para minha mãe olhar uma criança lá, que eu trabalhava junto com minha mãe. Apareceu uma situação para a gente olhar a criança, que era exatamente o valor que ia pagar a faculdade. Gente, tudo, tudo, tudo que eu precisei, tudo, nos mínimos detalhes, Deus me proveu para eu estar pregando, para eu estar evangelizando, para eu estar viajando, para pregar sobre Jesus, e Deus me dava o necessário para viver. Mas aí, quando foi chegando no final da faculdade, Deus vai estudar, concurso. E aí, prestei o concurso, professor temporário, depois professor efetivo. E estou aqui trabalhando. Por quê? Porque o trabalho é uma providência. O concurso público, para mim, é uma providência de Deus. Tudo é providência de Deus. Naquele período, era a vontade de Deus. Hoje, viver só da missão pregando não era a vontade de Deus. Porque foi assim, meu irmão. E às vezes acontece isso, você está pregando, você está recebendo, a sua vida está. Deus está provendo tudo. De repente, não é que Deus é mau e deixa de prover, é porque Ele está te direcionando para um outro lugar. E isso, principalmente quando você é casado. Você não pode, muitas vezes, colocar sua família em risco, principalmente quando a outra parte, né, no caso a esposa ou o esposo, no caso a missionária se é a mulher, não concorda com essa situação. Muitas vezes vai gerar um desgaste desnecessário. Mas enfim, contei esse pequeno ponto da minha vida para dizer que eu entendo esse ânimo, esse desejo de pregar o evangelho, de viver pelo evangelho, mas você precisa entender. Se Deus está secando a fonte da providência, no sentido de que você está pregando e não está mais recebendo financeiramente, é porque talvez Ele esteja te direcionando para um outro lado, para você trabalhar, assim como o povo de Deus. Deus mandava lá o maná, mas quando chegou na Terra Prometida, planta para poder comer. Tá entendendo? Então veja, esse é um ponto. Talvez a providência esteja te levando para um outro lado. E muitas vezes as pessoas não aceitam. Tem um amigo que, por exemplo, casou, vivia da providência, etc. Aí casou, tinha que arrumar um emprego, e aí ele não aceitava emprego porque ele queria um emprego que lhe permitisse ir para a missa diária.
Nem sempre vai ser perfeito, meu querido. Então a gente vai vendo situações assim, de histórias de pessoa que está no emprego, aí vai viajar, passa 4, 5 dias em missão, volta, faltando trabalho, aí é demitido, aí acha que está dando testemunho. E não está. E aí qual que é o problema disso? O problema é que a própria pregação, ela vai perdendo um pouco do sentido. Por quê? Porque antes eu pregava, para quê? Para fazer as pessoas conhecerem Jesus, para as pessoas se converterem. Agora não, meu irmão, eu estou precisando de dinheiro lá em casa. E eu já vi isso, as pessoas relatarem isso. De que começou a fazer vídeo, começou a fazer mais pregação fora, ainda bem, porque a lata de leite do menino estava acabando, tinha que comprar o leite do menino. Ou seja, eu começo a tratar a pregação de uma forma que vai me fazer ter mais missões, fazer ter mais engajamento, não mais o fazer as pessoas se converterem pela voz de Deus que eu escuto, pregar o que Deus está mandando que eu pregue. Eu começo a tratar tudo como um grande esquema de marketing para que eu possa receber a ajuda ministerial, para que eu possa bancar lá em casa. E a partir do momento em que eu não começo a receber essa ajuda ministerial, a pessoa começa a ficar desesperada. Você imagina hoje, o pós-pandemia, como é difícil para as pessoas hoje trazerem pregadores de fora. E aí se diminui muitas missões por aí. E aí, meu irmão? E a gente tem que tomar cuidado, porque o fato da gente estar se doando à igreja não quer dizer que a gente tem que receber recompensa, não. Eu não recebo salário, eu não tenho plano de saúde. Gente, no Evangelho nosso Senhor ensina os apóstolos. Quando o homem deixa lá você fazendo um trabalho, lavando lá os bois, e aí, quando retorna de viagem, você espera que ele fale, vem, senta-se à mesa comigo, ou vai mandar, vai lá, prepara, me sirva e depois vai se servir. E aí Jesus completa essa parábola dizendo: quando alguém te elogiar, diga, fizemos o que tinha que ser feito. Então você pregou? Beleza. Mais do que sua obrigação, gosta de evangelizar? Mais do que sua obrigação. Fez o que tinha que fazer. É catequista? Fez o que tinha que fazer. A gente não tem que ficar esperando, eu tenho que receber salário. Gente, você imagina, se a gente for começar agora, não, porque eu evangelizo, porque eu sou catequista, porque eu sou músico, eu tenho que receber um salário. A igreja não vai dar conta, cara. Olha a quantidade de catequistas, vou pagar plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde, pô, eu sou funcionário público, eu não tenho plano de saúde. Aí tu quer que a igreja pague plano de saúde pra tu porque tu prega. Eu sei que às vezes é só uma maneira da pessoa falar, eu entendo perfeitamente. Mas o que eu quero que a gente entenda é que se a gente está aqui para evangelizar, eu tô aqui no YouTube, eu tô porque eu quero que as pessoas se convertam, quero que as pessoas cheguem à verdade. Eu não posso olhar isso aqui como uma forma de eu receber dinheiro. Eu até desses 2 anos que eu fiquei sem gravar, eu até perdi o direito de AdSense aqui do YouTube. Mas quando eu ativei, eu demorei com escrúpulo, porque eu não queria ativar, porque parecia que eu estaria vendendo o evangelho, eu não queria colocar divulgação no blog, no YouTube. Então, gente, vamos parar de relacionar evangelização com dinheiro. E muitas vezes, quando você indevidamente quer viver da providência, você sendo leigo, principalmente casado, você não é nem por maldade, mas você começa a associar a evangelização a receber dinheiro, como se fosse um trabalho, eu tenho que receber algo de volta, e não tem. Para não dizer que né, para poder fazer essa série, eu peguei o documento da igreja do Concílio Vaticano II sobre os leigos. Eu peguei para ele para não dizer que não tem nada falando de remuneração para os leigos. O número 22 vai dizer assim: são dignos de especial honra e recomendação na igreja aqueles leigos, solteiros ou casados, que se dedicam perpétua ou temporariamente com a sua competência profissional ao serviço das instituições e das suas atividades. É de grande alegria para a Igreja que cresça cada vez mais o número de leigos que prestam o seu serviço às associações e às obras de apostolado dentro da própria nação, ou no campo internacional, ou, sobretudo, nas comunidades católicas, das missões e das igrejas mais recentes. Recebam os pastores da Igreja estes leigos, que leigos? Esses que servem a Igreja com a sua competência profissional, com a sua profissão de bom grado e com ânimo reconhecido, e esforcem-se
porque a sua condição corresponda quanto possível às exigências da justiça, da equidade, da caridade, principalmente no que respeita ao seu honesto sustento e das suas famílias, e porque recebam a necessária formação e sintam consolação e estímulo espiritual. Então, para não dizer que aqui não está falando de nada de recompensar financeiramente leigo, está falando de quem presta serviço profissional à igreja. Sei lá, você pensa lá, o, um leigo que é psicólogo do tribunal eclesiástico, um advogado do tribunal eclesiástico, alguém que presta um serviço jurídico. Eu entendo dessa forma. Se eu estiver errado, né, algum padre, algum especialista, eu não tenho, mas pode aí estar me corrigindo. Então, gente, se eu estou pregando, fiz o que eu deveria fazer. Anderson, mas eu quero pregar. E o meu menino quer comer. A minha mulher quer viajar. A minha mulher quer um sofá novo. O que eu faço? Trabalha, cara. Gente, eu conheço leigos que é nítido Deus movendo a vida deles para que eles vivam da providência. Assim, e vive missão, emprega, e tá em total harmonia com a família, e a providência tá vindo, os filhos comem, os filhos estudam, tá tudo numa boa. Tudo numa boa. Mas, se não está acontecendo, como eu repito, é porque talvez Deus quer uma outra forma. Não é só pregar, eu vou pregar, prego retiro, prego grupo de oração, esse trem aqui tá ruim. Mas eu tenho que conciliar com a minha realidade de casado hoje. Eu não posso, como fui para Natal, passei 12 dias e fui lá pregar em Natal, num retiro de carnaval lá. Inclusive, saudade, passei 12 dias. Eu falo dessa missão porque foi o dia que eu mais passei tempo viajando, pregando. Posso, eu tenho um filho agora, eu tenho meu trabalho, eu tenho. Então tem que tudo e tá conciliando. Então toma cuidado com esse negócio de ver da providência, porque às vezes as pessoas querem ver um conto de fadas. E qual que é o conto de fadas? Viver só pregando, cara. Para quem tá na igreja seria isso. Pô, cara, que vida sensacional. Viver pregando, aí prega no canto, aí viaja para outro. E... Mas talvez não seja isso que Deus quer. E aí, como você vai lutando contra essa situação, você vai ficando doente. Doente. Então, olha só o que o Catecismo da Igreja Católica vai falar no número 2428. No trabalho, a pessoa exerce no trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é o seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar-se, a si e aos seus, bem como para prestar serviço à comunidade humana. Então veja, gente, esse final aqui é que é o mais importante. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar-se, a si e aos seus, bem como para prestar serviço à comunidade humana. Então veja, beleza, pregar é um trabalho. Editar vídeo, tudo mais aqui, evangelização, é um trabalho. Só que, se não está sustentando a sua família, gente, o trabalho é um dever grave, principalmente do homem, para sustentar a sua família. Então a gente tem que olhar para o trabalho, trabalhar lá no escritório, trabalhar como professor, trabalhar na rua, trabalhar, seja lá qual for a profissão, como um dom de Deus, porque o trabalho santifica o homem. Leia um pouco São José Maria Escrivá. Também é um ato de apostolado, talvez Deus está te chamando para um outro apostolado. E você está aí dando murro em ponta de faca. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar-se. Então, se você está passando necessidade básica, não está te sustentando, busca um trabalho, cara. Não fica nessa neura. Igual, não vou porque não tem como ir para a missa diária. Infelizmente, eu não estou indo para a missa diária também. Claro que eu não sou exemplo, mas Santa Teresa de Ávila, não lembro, acho que é no Livro da Vida, ela vai narrar que quando ela foi autorizada a comungar de 15 em 15 dias, que alegria, porque ela podia comungar de 15 em 15 dias. Às vezes, meu irmão, e ela foi santa comungando de 15 em 15 dias, a gente pode pelo menos um domingo. Mas o esforço do trabalho santifica. Una as dores lá do trabalho, o esforço, pegar ônibus, a cruz de Cristo. Não é? Então a gente tem que olhar que nós temos obrigações enquanto estado de vida.
Então, pô, cara, tu tá casado, tu tem filho, tu tem que sustentar a tua família. E para sustentar a família precisa de dinheiro, para conseguir dinheiro é trabalho. Então é necessário isso, porque senão você vai entrar numa neura, você vai ficar doente, né? Como a gente vê muitas pessoas aí. Então, meus queridos, aí eu tô lá pregando, né? A pessoa tá lá pregando melhor, né? Tá pregando, tem que ter filho, a abertura à vida. Mas ela não tem mais filho, porque só tem um, porque não pode, porque tem que ficar viajando pregando, porque não tá tendo retorno como deveria antes, né? Então, que testemunho que a gente está dando? Você está vendo como que gera, pode estar gerando uma certa confusão esse negócio de viver da providência, de viver de maneira missionária? Eu não estou dizendo aqui que nós leigos não devemos pregar. Claro que devemos, mas, cara, tem que ter ordem, cara. Ano passado eu recusei uma pregação para pregar no grupo de oração, porque ia ser bem no dia do início das aulas, e aí eu tinha me mudado para outra cidade, ia iniciar uma outra rotina, com um menino pequeno, minha esposa estava grávida na época, eu acho que, minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, ia ser um caos, não dá, infelizmente eu não vou poder, porque hoje a gente está vivendo uma situação diferente. É assim, é assim que acaba onde toca. Depois me chamaram no outro dia que eu podia, fui lá preguei. Teve dia que deu até para levar meu filho para pregação. Então você tem que saber que tem que dosar. Talvez você não vai pregar todos os finais de semana do mês, mas pode pregar um ou dois, de acordo com o que for a conveniência aí. Mas você precisa colocar a sua família em primeiro lugar. Quando a gente casa, as mulheres recebem lá uma bênção especial para, né, para gerar, para ter os filhos. Nós homens recebemos uma bênção para sustentar a família com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. Você está entendendo? Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que providência é só viver de pregar e receber ajuda ministerial. Providência é também enviar um currículo e ser chamado. Providência também é estudar para um concurso e ser nomeado. Providência também é abrir uma empresa. Porque senão a gente vai ficar pregando e cobrando dos outros alguma coisa. Eu preguei, e não é mais eu preguei, fiz o que eu tinha que fazer para que Jesus seja amado, adorado e glorificado. Mas eu preguei, você tem que ir na minha lojinha. Eu tenho aqui os links aqui, ó, de e-books que eu escrevi. Mas se você quiser comprar, compra. Eu não posso condicionar o fato de, eu estou pregando, então você é obrigado a me ajudar para que eu sustente os meus filhos. Não. Seria bom você comprar. Eu tive que comprar um microfone novo, né? Que nos últimos vídeos lá, de anos atrás, o povo reclamava que não escutava direito. Ó, comprei um microfone novo. Ó. Tem até uma luzinha. Ó. Ó a frescura. Tem a luzinha aqui, ó. Opa, cheguei. Você pode ser providência na vida, ajudando o ministério, comprando lá o e-book, mandando, mas Deus proveu no meu trabalho, deu para dar um jeito lá de comprar e vai. A providência de Deus não se manifesta só recebendo ajuda ministerial, é o que eu quero que você entenda. Trabalhe. E, gente, eu falo isso porque eu vejo na vida real as pessoas passando dificuldade básica porque querem viver pregando num conto de fadas. E não é assim a vida. E não é assim a vida. Viver da providência, entenda, também é isso. O trabalho. Tive que rezar o Rosário de Pompeia, meu irmão, quando eu ainda era professor temporário. Minha esposa grávida do nosso primeiro filho. Eu, professor temporário, financiamento no lombo. Caí minha classificação lá embaixo. Sem expectativa de ser chamado no início do ano letivo. Como é que você acha que estava a minha mente? A providência podia vir com alguém mandando uma doação depois de ver um vídeo, ou me chamando para pregar em algum canto e mandar, mas a providência de Deus foi através do Rosário de Pompeia, um milagre aconteceu. Eu fui chamado, eu ainda fui chamado num cargo, né, para dar aula numa escola que tinha gratificação. E eu pude dar um alívio financeiro para minha família. Isso é providência. Isso também é providência. Por que eu falo assim, gente? Porque tantos casais estão divorciando porque as pessoas estão querendo, leigos querendo viver como religioso. Tem que tomar cuidado com isso. Conheço um aí que ia pra pregação adoidado e não dava atenção à mulher, tantas dificuldades, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí
quando ele não queria fazer alguma pregação, né, para dar atenção à família, o pessoal fala: não, mas Jesus fala, se amar pai, mãe, mulher, mais do que a mim, não será digno de mim. Gente, isso aí é uma passagem para a vida religiosa. O Frei Gilson, pegar aqui a figura do Frei Gilson, ele renunciou pai, renunciou mãe, renunciou mulher, renunciou filho, para seguir radicalmente a Jesus Cristo na vida religiosa. Eu sou casado. Eu vivo um matrimônio. Matrimônio é um sacramento. Sacramento é a presença de Deus. Então a minha esposa é Jesus Cristo para mim. Os meus filhos são Jesus Cristo para mim. Se eu começo a abandonar Jesus Cristo em nome de pregar, só abandono a minha família em nome de pregar, eu estou abandonando Jesus. Eu estou falando de Jesus na igreja, mas eu estou deixando Jesus chorando em casa, igual eu já vi. Pregador que deixou a mulher que tinha recém passado por um aborto espontâneo, foi pregar. Então, eu entendo também que o cara também devia estar com a mente toda abalada, mas pô, a mulher também estava numa situação, né? E ele preferiu ir para a missão. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes que a gente vai tomando. Principalmente porque a gente vai colocando em dificuldade a nossa família. Dificuldade, muitas vezes, até mesmo alimentar. E aí eu falo isso porque as pessoas estão vivendo uma situação que querem a glória de Deus, a evangelização, mas ao mesmo tempo elas começam a querer o quê? Obrigar o outro lado. Ah, porque tem que comprar na minha lojinha, porque tem que fazer a doação. Claro que elas não falam isso, tá? Não. Mas fica meio que... Ah, não tem um plano de saúde, eu tô aqui, ó. Vocês têm que me dar valor. A gente leiga que tá sustentando a igreja, porque eu tô aqui com amor, eu tô pregando a verdade, enquanto os padres não pregam a verdade, e a gente não é nem ajudado, a gente não tem plano de saúde, a gente... Fizemos o que deveríamos fazer. Fizemos o que deveríamos fazer. Pretendo nos próximos vídeos falar um pouco do apostolado. O que é o apostolado do leigo? Apostolado no trabalho, apostolado na família. O que de fato a igreja espera de nós leigos, solteiros ou casados? Esse vídeo de hoje, né, falando meio que da providência, meio que não viver como religioso, é mais uma introdução, um alerta. Porque muita gente tá vivendo equivocadamente dentro da igreja. E aí quantas pessoas estão ficando doentes por causa disso? Eu tô falando, não é só história que eu escuto, não. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que foram perdendo o ministério, perdendo o casamento por viver só na igreja e esquecer da igreja doméstica. Então cuidado. Só recapitulando, esse viver da providência pode estar destruindo a sua família. Porque pensa, a mulher tá lá sonhando com a casa, com um sofá novo, e você não pode comprar um sofá novo porque você só está recebendo ajuda ministerial, que é insuficiente até muitas vezes para comer. E aí muitas vezes, como um refúgio, você começa a tratar a pregação somente como uma maneira de ganhar dinheiro e esquece a questão profética da pregação. Aí começa a engajar, a falar daquilo que é a mídia social para ganhar o dinheiro. Para ganhar like, ganhar... Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu fale? Meu irmão, o que eu peço para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que você possa enxergar a providência em tudo, no trabalho. Repetindo, é providência sim ser chamado para pregar e receber ajuda ministerial. Mas também é providência um trabalho. Tudo é providência. E aí, finalizo perguntando qual é a providência de Deus para você hoje. Reflita e escute a voz de Deus. Que o grande São José, que era providência para a Sagrada Família com o seu trabalho de carpinteiro, e o próprio Jesus, que sendo Deus, também exerceu o trabalho de carpinteiro para prover a sua família. Que Jesus, Maria e José nos ajude a enxergar a providência de Deus no nosso sustento, para o nosso trabalho. Senhor, o que queres que eu faça? E quando você escutar o que Deus quer que você faça, simplesmente faça e diga, fiz o que eu tinha que fazer.
sem buscar elogios, sem buscar recompensa alheia. Simplesmente faça o que tem que fazer. Principalmente se estiver sendo acompanhado por um diretor espiritual e você achar que, né, discernirem ali junto com o diretor espiritual que deve continuar dessa forma. Amém. Mas talvez a providência de Deus é o currículo que você não mandou, é o concurso que você não prestou. Deus está batendo a porta para abençoar a sua vida. Porque no próprio trabalho é uma evangelização. Lá no trabalho vai ter gente que você vai alcançar que não assiste o seu canal, que não vai na sua pregação, não é a maneira de evangelizar. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Que a Imaculada nos ajude a fazer a vontade de Deus e que ela providencie tudo aquilo que é necessário para o bem da nossa família e para a salvação de nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só uma coisa que eu lembrei agora. São Paulo, ele vai falar, né? A famosa frase, quem não quiser trabalhar não deve comer. E ele também fala, em uma das suas missões, ele fala para o povo, eu não quis ser pesado a vós, por isso eu trabalhei, construindo tendas. Ele era construtor de tendas. Então mesmo São Paulo, na condição de apóstolo, para não buscar ser pesado ao povo, ou seja, viver da providência nesse sentido, ele trabalhava construindo tendas para ganhar dinheiro para manter o seu sustento. Não era assim, eu estou pregando e vocês são obrigados a me dar o dinheiro. Ele diz que o trabalhador merece o seu salário, mas ele não usa os direitos dele da pregação para querer receber o salário. Eu trabalhei para dar exemplo, diz São Paulo. Aí hoje a gente quer plano de saúde da igreja. É mole